Olá! Hoje a gente vai explorar um tema que, olha, afeta todo mundo. Aquela ponte entre a intenção e a ação. A gente tende a pensar no movimento como algo só físico, né? Mas, na verdade, é um processo cognitivo fascinante. Entender como ele funciona pode, de verdade, virar a chave na forma como a gente lida com a procrastinação e a falta de motivação. Pois é, quem nunca passou por isso? Aquela sensação de estar travado, de saber exatamente o que precisa ser feito, mas o corpo simplesmente não vai. É uma experiência que todo mundo conhece, seja para estudar, para treinar ou até para responder uma mensagem importante que está lá, esperando. E aqui já vem a primeira grande sacada. Essa dificuldade para começar não é uma falha de caráter, não é preguiça, é pura biologia. O sistema motor do nosso cérebro é basicamente a ponte que conecta o querer fazer com o fazer de fato. É ele que transforma nossos pensamentos em ações concretas no mundo. Ok, então vamos mergulhar em como essa ponte funciona. Antes de qualquer movimento, por menor que seja, o cérebro precisa de uma coisa: um plano. É isso mesmo, ele não age no improviso. Primeiro, ele precisa criar uma estratégia detalhada. E esse processo todo acontece numa velocidade absurda, em milissegundos, e segue 4 etapas básicas. Primeiro, vem a intenção. Depois, o cérebro planeja a execução. Em seguida, ele envia os comandos para o corpo. E, por fim, com base no que ele sente, ele vai ajustando e refinando a ação em tempo real. E quem comanda esse planejamento todo é o córtex pré-motor. Ele é o grande estrategista. Sabe quando a gente se sente sobrecarregado com uma tarefa enorme? Muitas vezes é esse centro de planejamento que está ali, lutando para criar uma estratégia clara. E sem um plano, o sistema inteiro fica com o pé atrás, ele hesita. Mas ter um plano não adianta nada se ninguém der o sinal verde. O famoso vai. E essa é a próxima peça crucial do nosso quebra-cabeça. E quem dá esse sinal são os gânglios da base. A fonte os descreve de uma forma genial, como se fossem portas automáticas. São eles que decidem se a ação começa, se ela continua ou se é hora de parar. Grande parte daquela sensação de pegar no tranco vem diretamente deles. E aqui a gente vê a diferença na prática. Para um hábito como dirigir, essas portas automáticas se abrem que é uma beleza, sem esforço nenhum. Agora, para uma tarefa nova, grande ou que dá um certo receio, elas hesitam. O cérebro reduz a prontidão para agir. Isso é a procrastinação no nível neural. Não é preguiça, é o sistema motor pedindo mais clareza e menos risco. Beleza, então já temos o plano e o sinal de partida, mas ainda falta o ajuste fino. O que garante que nossas ações e até nossos pensamentos sejam fluidos e coordenados. Esse é o papel do cerebelo. A gente sempre associa ele à coordenação motora, mas hoje a ciência mostra que ele vai muito além. Ele também ajusta o ritmo do pensamento, a fluidez da fala e a nossa capacidade de manter o foco. Uma mente que parece travada e um corpo desajeitado, muitas vezes são sinais de um cerebelo sobrecarregado. E agora a gente chega no ponto central, na virada de chave de toda essa análise. A relação surpreendente entre agir e se sentir motivado. Geralmente, a gente fica esperando a motivação chegar para depois agir, certo? Pois é, acontece que nosso cérebro funciona exatamente ao contrário. Isso é fundamental. É uma via de mão dupla. Nossos estados emocionais mudam nossos movimentos. A ansiedade enrijece os ombros, a tristeza nos deixa mais lentos. Mas a via contrária também é poderosíssima. Mudar a postura, o ritmo e a respiração altera diretamente o que a gente está sentindo. É uma conversa constante entre corpo e cérebro. E essa frase resume tudo. A motivação nasce do movimento, não o contrário. A gente não precisa esperar a vontade aparecer para começar. A gente começa e a vontade aparece como resultado. A ação não é o ponto de chegada da motivação, é o ponto de partida. E existe uma razão neurobiológica para isso. Iniciar uma ação pequena, mesmo que simbólica, ativa os gânglios da base, aquelas portas automáticas. Isso gera uma sensação de progresso que, por sua vez, alimenta um ciclo positivo. Mais movimento leva a mais motivação. Então, tá bom, como é que a gente usa todo esse conhecimento na prática? Como a gente pode destravar o nosso próprio sistema para superar a inércia do dia a dia? A fonte dá umas estratégias bem claras. Primeiro, quebre as tarefas em passos absurdamente pequenos. Isso facilita o planejamento do cérebro. Segundo, comece com um movimento físico simples. Tipo levantar, organizar a mesa, isso já manda o primeiro sinal de vai. Terceiro, reduza a ambiguidade, deixe o próximo passo super claro. E por último, cria um ritmo físico, como ouvir uma música.
Isso pode dar um belo impulso cognitivo. E a reflexão final que fica é essa: pensa nisso. Não na grande tarefa que parece impossível, mas no primeiro, minúsculo passo físico que pode colocar todo esse sistema para rodar. Porque, como a gente viu, às vezes tudo o que a gente precisa para mudar nosso estado mental é simplesmente começar a se mover.